Bom dia, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje tem uma manhã gostosa, um pouco friazinha aqui em Guariba, mas gostosa. E agradecemos a Deus por essa noite que Ele nos deu de descanso e tem nos guardado até aqui. Vamos começar a nossa devocional em Daniel, a nossa continuação, que nós começamos ontem. E vamos orar para nós iniciarmos. Quero dar o bom dia aos irmãos que estão chegando agora, a Zilá, Dona Francisca, Damares, ao Caio, a Zenilde. Bom dia a todos vocês, Valério. Muito bem. Oremos então. Dona Francisca também. Bom dia, irmãos. Oremos para nós começarmos nossa devocional. Pai Santo e Deus querido, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã que nos dá debaixo de tua graça. Pedimos ao Senhor que esclareça as nossas mentes acerca do texto que estamos lendo. Ajuda-nos a pensar, ó Deus, em tudo quanto temos feito à luz da tua palavra. Dá-nos direção, dá-nos, ó Deus, determinação. E a principal coisa, desejo sempre de, com as nossas ações, glorificarmos o teu nome. Em Jesus oramos. Amém. Bom dia, Gil. Bom dia, Dona Sirlene. Muito bem. Irmãos, então, a continuação do livro do profeta Daniel, capítulo 7. Nós começamos ontem a partir do verso 15. Fomos explicando algumas questões relacionadas aos versos anteriores ao 15, ligado a Daniel capítulo 7. Então vamos continuar. Então, versículo 15, Daniel disse o seguinte: Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Como eu expliquei na manhã anterior, ele disse aqui no verso 16, Cheguei a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Esse que ele menciona é um dos mencionados no verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, no caso do ancião de dias, e milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Então, dentre esses milhares de milhares e miríades de miríades foi aquele a quem, em sua visão, Daniel se aproximou e pediu explicação sobre a visão. Então, esse ser angelical explicou para Daniel, a partir do verso 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sovejava. O que está acontecendo? Na visão de Daniel, descrito a partir do 3º verso, ele vê 4 animais. Então vamos voltar lá para o 3º verso. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Já explicamos o que significa mar. O primeiro era como leão, e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dado a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca
Entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Até aqui. Então, quando ele começa o versículo 19, ele está se referindo a essas visões. Ele fala sobre os animais, está se referindo a essas visões. E aí o anjo que está com ele está explicando que cada animal desse representa um rei. Veja o verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Então, ele coloca aqui 4 reis. Uma das coisas que ele menciona, aliás, que os estudiosos têm a tendência de identificar, é que estes reis, pelo menos os 3 primeiros, e seus reinos, dizem respeito aos medo-persas, os gregos, desculpa, falei errado, dizem respeito aos gregos. Me confundi, gente. Eu vou olhar aqui. Dizem respeito aos gregos, depois vieram os romanos. Não, tá certo, são os medo-persas, os gregos e os romanos. Isso daí. Os medo-persas, os gregos e os romanos. São 3. O 4, eles não entendem quem pode ser ainda, mas eles entendem que será alguém cujo o poder será assim bem de uma influência muito muito grande. Mas enfim, isso não é fato, isso aqui esses reinos são suposições, né? Os intérpretes entendem que podem ser o que dizem respeito, vamos dizer assim. Ele coloca aqui o seguinte, ele diz que durante o reinado deste último rei, este último rei é mais feroz ou mais intenso do que os outros 3, os primeiros 3. Ele coloca aqui o seguinte, ele diz assim, que, versículo 19, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Bem, o que ele está falando aqui desse 4º reino, que seria um reino poderoso, se desenvolverá outro reino. Quando ele coloca os 10 chifres, como se o reino fosse compartilhado por 10 pessoas ou por 10 autoridades, vamos dizer assim. E dentre essas,
faz guerra, uma guerra interna. Dentre essas, acaba destruindo 3 dessas autoridades e se sobrepõe a todas as outras. E enquanto ele se sobrepõe, e essa que faz guerra é colocada aqui como chifre pequeno, observe o verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre, ou seja, no chifre pequeno, havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, esse chifre pequeno vem a ser uma autoridade, um poder que vai seduzir o mundo todo e vai fazer guerra contra os santos, que no caso é a igreja. Repare aqui no versículo 21, ele está falando sobre o chifre pequeno. Ele diz assim: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, aqui ele está dizendo que este chifre pequeno, que esse poder, a palavra chifre no Antigo Testamento indica poder, domínio, força. Esse chifre pequeno, esse poder, ele vai guerrear contra a igreja e aparentemente, naquele momento que ele está guerreando, a visão que se tem, a conclusão visível que se tem, é que ele está prevalecendo sobre a igreja, né? Ele está triunfando sobre a igreja. É uma aparência. Mas quando diz que ele está triunfando sobre a igreja, significa que a igreja está sofrendo nas mãos dele. Então, ele diz aqui ainda, verso 21, eu vou ler de novo para poder introduzir o 22. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele está falando que esse poder estava oprimindo grandemente a igreja até que o ancião de dias se manifestou. O ancião de dias é a figura aqui simbólica de Deus o Pai. E lá no versículo 9 ele diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, o chifre pequeno. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais terá fim. Então, quando se manifesta o ancião de dias, se manifesta também aquele que é semelhante ao filho do homem. A palavra se manifestar aqui, eu estou dizendo no sentido de que o ancião de dias, que é a representação de Deus, põe fim àquela opressão que aquele poder, aquele governo estava fazendo contra a igreja. É bom lembrar, irmãos, que esse quarto reino talvez não se manifestou ainda.
Daniel dá uma explicação sobre ele dizendo o seguinte, versículo 23, ele fala assim, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o que significa esse versículo 25? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Proferirá palavras contra o Altíssimo significa que ele será de fato um opositor a Deus, uma oposição extrema. Magoará é que ele terá atitudes extremamente radicais contra o povo de Deus, desde morte a qualquer outra circunstância danosa. Quando ele diz aqui ainda no verso 25, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Está dizendo que ele vai ser uma pessoa que vai seduzir as nações o seguirão, e como ele fará guerra contra a igreja, as nações também guerrearão contra a igreja. E diz aqui, e os santos, ainda no final do verso 25, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Quando diz os santos lhe serão entregues nas mãos, significa que ele terá poder para perseguir, para oprimir a igreja. Por isso que ele coloca que ele fará essa oposição até que se levante o ancião de dias, que se manifeste o ancião de dias. Isso está escrito no verso 21, ele fala, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia. A palavra prevalecer aqui tem ligação com a palavra no versículo 25, que diz que os santos lhe serão entregues. Então, prevalecer, por que ele prevalecia? Porque os santos ele tinha poder. A ideia é, os santos estão nas tuas mãos. Ok? Só que é muito interessante o aspecto da linguagem. Porque o verso 21 diz que ele olhava e este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Por que esse poder prevalecia contra os santos? Já foi respondido. Porque Deus, num tempo determinado, entregou a igreja nas mãos desse poder. Não é que quando diz entregou a igreja, não é que Deus desamparou a igreja. Ele não desampara a igreja jamais. Se ele desamparasse a igreja seria extinta. A ideia é que ele permitiu que esse governo oprimisse durante um período a igreja. É a mesma coisa que aconteceu com Jó. Ele permitiu que durante um período esse poder oprimisse a igreja. E vocês vão falar assim, mas de quem é que ele está falando? Toda essa descrição desse pequeno chifre, o que ele faz, a maneira como ele persegue a igreja, diz respeito à descrição que os apóstolos fizeram, inclusive o próprio Jesus, do anticristo. E daquilo que Jesus chamou de a grande tribulação. Então, tem ligação aqui. Esse pequeno chifre, ao que tudo indica, é o anticristo, que seduzirá o mundo, fazendo com que o mundo o siga, e, consequentemente, fará guerra contra a igreja. Perseguirá a igreja. Tempos difíceis virão sobre a igreja. Por quê? Porque Deus permitiu. Isso significa que Deus desamparou a sua igreja? Não. Deus não desamparou, só que Deus permite que isso aconteça, primeiro para
fortalecer os santos, né? A história nos ensina que quanto mais a igreja era perseguida, mais forte ela se tornava, mais ela se propagava. Uma outra questão também é que, através dessa perseguição, se manifesta quem é de fato igreja de quem não é. Então, quem não é igreja vai querer salvar a própria vida, não vai não vai se voluntariar a passar por uma circunstância como essa. Não, ninguém gosta de sofrer. Só que as pessoas estão dispostas a sofrer até determinado ponto. Agora, uma pessoa que ama de verdade sofre por aquilo que ama. Então, quando se manifestar estes tempos, nós teremos aqui a oportunidade criada pelo próprio Deus para manifestar vitalmente o nosso amor por Ele, né? O nosso amor e a nossa lealdade. Mas esse tempo de perseguição, de questões difíceis, tem validade, porque ele coloca no verso 25: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então repara que após um período de sofrimento, a igreja será salva, vamos falar assim, desse momento histórico, porque o anticristo, ou esse poder, sendo fiel aqui ao livro de Daniel, né? Será destruído, será julgado e destruído, e aí o povo de Deus terá ascensão do reino de Deus. Então esse capítulo descreve o reino dos homens e o reino de Deus. O que é que nós podemos entender daqui? O que nós podemos tirar desse capítulo, pelo menos dessa segunda metade para nós? O povo de Deus é um povo, principalmente eu acho que aqui no Brasil, eu falei disso esses dias, eu mencionei isso que eu vou falar agora. É um povo, o povo evangélico, ele se desenvolve sempre na dimensão de vitória em todas as coisas. E é sinônimo de bênção quando o povo de Deus só tem vitória. Ele está bem, ele prospera, ele está feliz da vida, ele está alegre. E geralmente esses contextos de alegria, de felicidade, sempre estão ligados com questões externas, o ambiente, as circunstâncias. É entendido de maneira comum, de forma geral, que se você tem fé em Deus, então Deus te abençoa com todas essas questões físicas, né, materiais. Se você não tem, ou se você está em pecado, então Deus não te abençoa assim. A Bíblia coloca, irmãos, que o povo de Deus, ele é um povo abençoado por causa de Deus. Ele é um povo vitorioso por causa de Deus, por causa da presença divina em suas vidas, e não por conta dos contextos externos. O Salmo 23 é um salmo que coloca muito isso. A figura ali do Salmo, quando ele fala bem-aventurado, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o bem-aventurado é aquele que tem Deus como seu pastor. É Deus que sacia a sede, porque é Deus que leva a pessoa para os pastos verdejantes. Não é o pasto necessariamente, porque é Deus que conhece o caminho e conhece a melhor comida. É Deus que, como disse aqui, sacia a sede, que leva para a água que de fato refrigera a alma.
Então, a centralidade do Salmo 23 está na pessoa de Deus. Ele diz ainda lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, o centro da bênção da vida de uma pessoa é Deus e não as coisas que Deus pode dar. Uma das coisas que os evangélicos brasileiros não sabem, não entendem, porque não pensam assim, é que a bênção maior não é a prosperidade em termos materiais, não é a ausência de enfermidade na vida, não é a ausência de luta, não é aquilo que se pode ganhar, aquilo que se pode conquistar em termos sociais. A bênção, a bênção do crente é a presença de Deus em sua vida. A intimidade que ele tem com Deus, essa comunhão que ele tem com Deus, que foi proporcionada pelo caminho de Cristo, pela obra de Cristo, pela cruz de Cristo. Então, uma das coisas que Deus quer que nós aprendamos a fazer é sermos felizes em Deus, termos contentamento. E nesse caso, o Senhor Deus é a pessoa, é o alvo desse contentamento. Veja, Davi dizia para Deus, tu és a porção da minha herança, outro bem não possuo. Tu és a porção da minha herança. Então, se o povo de Deus vier a caminhar, eu creio que acontecerá isso porque a Bíblia ensina, haverá um tempo de muita perseguição. O tesouro da igreja em tempos de perseguição é ser acolhida por Deus, é ter a certeza de que o Senhor é o seu Deus, de que o Senhor está ali com ela. E tal como voluntariamente o Senhor Jesus Cristo se ofereceu para sofrer em nosso lugar, manifestando assim, provando assim para conosco o seu amor, então o nosso sofrimento voluntário, porque Deus não nos obriga a isso, o nosso sofrimento voluntário para provar o nosso amor por Cristo se fazem estar debaixo de todas essas questões. Quando eu disse que Deus não nos obriga a isso, é porque assim, a pessoa que não quiser sofrer, Deus não vai amarrar o pé dela ali e falar assim, não, você vai. Digo, neste tempo de perseguição, tá? Porque neste tempo de perseguição, o anticristo perseguirá a igreja, aqueles que adoram ao Senhor. Se uma pessoa se levantar e disser assim, de hoje em diante eu não adoro mais a Jesus, ele está livre da perseguição. Só que a Bíblia ensina que quem fizer isso não tem parte com Jesus. Ele diz assim que aquele que o confessar diante dos homens, aquele que confessar a Jesus diante dos homens, Jesus também o confessará diante do Pai. Aquele que negar a Jesus diante dos homens, Jesus também o negará diante do Pai. Então, ele não nos obriga, mas há consequências. Se nós amamos a Deus e nos portamos com fidelidade, estamos dispostos a sofrer por Jesus como Ele esteve disposto a sofrer por nós, então nós entraremos no reino, como ele coloca aqui do versículo 26 em diante. Entraremos no reino, desfrutaremos do reino, será fato aquilo que está escrito que diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais derrota, não haverá mais enfermidade, nada disso. Mas também é fato o contrário. Quando nós negamos a Jesus Cristo, então todas estas coisas que não acontecerão no reino de Deus acontecerão na vida daqueles que negarem a Cristo. Como assim acontecerão? Porque a ideia de inferno não é a ideia de fogo. Fogo ali é um simbolismo. O inferno não é como as pessoas descrevem caricaturas por aí afora, um local onde tem fogo constante. Quando Jesus diz que o inferno é o lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre, ele está usando o vale do filho de Inom, que era um vale perto de Jerusalém, como uma figura de linguagem, como um simbolismo do horror do inferno. Esse vale era um lugar
amaldiçoado, porque os pagãos queimavam seus filhos aos deuses ali, ofereciam seus filhos em holocaustos ali, ou até mesmo eles queimavam as crianças vivas. Então se tornou um vale uma memória muito ruim. E justamente por conta disso, aquele vale era utilizado para a queima do lixo da cidade. E às vezes algumas pessoas que não tinham família, ou talvez portadoras de alguma doença contagiosa, seus corpos não eram sepultados, eram jogados naquele lugar. Então, para que não houvesse uma proliferação maior de enfermidades, o pessoal queimava o lixo. E esse fogo não se apagava, porque todo dia chegava lixo. Era um fogo constante. Então, quando Jesus fala que o inferno é como é o lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre, ele não está falando literalmente. Ele está falando do horror que era aquele vale aos olhos humanos. Como aquele negócio era digno de desespero. A vida terminava ali, o bonito terminava ali. Ali não tinha nada de belo, ali era tudo feio, tudo horrível, tudo desamparado. Então, ele está utilizando essa figura como um elemento de comparação para poder descrever a realidade do inferno. Então, o inferno é um lugar de tormento, onde tudo aquilo que hoje causa tormento na vida do homem, neste lugar é potencializado e não tem fim. É um tormento sem fim. Então, o desespero é potencializado e não tem fim. O sentimento de solidão, de desamparo, a tristeza, o pavor é potencializado e não tem fim. Isso é que Jesus descreve como o lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre. Então, tudo e qualquer tipo de desespero ou sentimento de dor que os cristãos vierem a sofrer é passageiro. É passageiro. Ou ele passará até quando Deus nos chamar para estar com Ele, ou ele passará na manifestação de Jesus Cristo. Aqueles que forem fiéis ao Senhor receberão a bênção do Senhor. Aqueles que não forem fiéis ao Senhor, durante a perseguição à igreja aqui nesta terra, estarão bem, mas após a sua morte, infinitamente, eternamente, passarão mal. Então, é uma questão que nós temos que nos preparar. O crente, ele precisa se preparar para o sofrimento. Ele não pode só pensar na vida em termos de vitória, 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 no sentido assim de que ele nunca vai ter essas circunstâncias, porque quando essas circunstâncias chegarem, ele não sabe o que faz. Ele ele entra em desespero. Então nós precisamos entender como Jó entendia. Se Deus quiser nos dar momentos de sofrimento para purificar nossa fé, para viabilizar nossa santidade, nosso apego a Ele, Ele nos dará e glória a Deus por isso. Se Ele não quiser nos dar, glória a Deus por isso também. O centro de toda essa tensão é a nossa comunhão com Deus, sabendo que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor está conosco porque Ele é soberano, Ele não desampara os filhos dEle. E Ele dá forças para que a gente possa suportar essas questões. Então, o que eu gostaria que nós entendêssemos é que eu imagino que desse tempo em diante, irmãos, nós passaremos por momentos difíceis. E essa questão, ao meu ver, já está de uma certa maneira começando. O Paulo até compartilhou comigo um artigo que saiu na Folha de São Paulo, de um repórter que está fazendo a leitura do movimento evangélico que apoia as atitudes do presidente da República, né? Dizendo que o presidente da República tem agido, a crítica normal que a gente sempre ouve, que o presidente da República tem agido contra
a saúde da população brasileira. E tem sido apoiado indiscriminadamente pelos evangélicos. O que ele está querendo dizer? Que os evangélicos apoiam sem uma leitura crítica da história. E é fato que muitos apoiam, mas não são todos. É fato que as pessoas olham para o presidente e falam assim, não, o presidente é nosso presidente, pronto, acabou. Sem uma análise crítica da situação, sem entender se de fato as atitudes estão sendo corretas ou não. E nós entendemos, irmãos, que nós devemos obediência às autoridades? Devemos, mas nós temos o dever de agirmos de uma maneira respeitosa com a vida. A Bíblia nos ensina a respeitar a vida, é nisso que se faz o versículo de amar o próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos discernir tudo que está sendo feito, tudo que está sendo dito e apoiar aquilo que tem o princípio bíblico. Aquilo que tem o princípio bíblico entra no nosso apoio. Aquilo que não tem o princípio bíblico, nós vamos com ressalvas, entende? Então, essa leitura do povo que está ao nosso redor, de que os evangélicos, a grosso modo, apoiam atitudes impensadas, apoiam atitudes que não são refletidas de maneira coerente, não estão pensando nas consequências futuras, que é o ponto central. Porque o sujeito que estava fazendo a crítica estava dizendo sobre a liberdade religiosa. A liberdade religiosa em detrimento da saúde de todos. Então, isso é perigoso, isso é um ponto já. Nós temos liberdade religiosa? Temos. A Constituição nos garante isso? Sim, nos garante. Mas a Constituição também garante o direito à saúde de todas as pessoas. Uma coisa não pode se sobrepor à outra. Então, quando uma pessoa levanta uma crítica dessa e coloca os evangélicos, e não são todos que conseguem discernir evangélicos de evangélicos, aí esse negócio já começa a me alarmar. Me deixa assim já de anteninha ligada. Porque são pontos onde as pessoas não fazem separação. Quando se fala de evangélicos, é todo mundo igual. E não é assim. Mas a Bíblia já fala sobre isso. E nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para dias ruins, mas sabendo que até neles o Senhor estará conosco, estará amparando o nosso coração, estará nos dando coragem, estará nos dando perseverança para a honra e glória dele. Gostaria que nós pensássemos nisso durante esse dia e refletíssemos mesmo, sabe? Coloque sua vida na presença de Deus, faça uma autoanálise, reveja aí onde é que está o seu amor a Deus e hoje, do que é que o seu coração verdadeiramente está disposto a enfrentar por amor a Deus. Se Ele te pedir alguma coisa hoje difícil, por amor a Ele, você está disposto a fazer? Então, pense nisso e vamos pedir que Deus assim nos abençoe, ok? Sobre a questão da minha confusão ali dos reis, eu vou olhar novamente, ver certinho quais são os reinos que os estudiosos propõem, e amanhã eu falo novamente deles. Vamos orar? Pai, eu te louvo, ó Deus, por esta manhã, e eu peço que o Senhor abençoe nossas vidas em tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Dá-nos graça e dá-nos a tua direção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, até a noite com a nossa devocional em Marcos. Tchau.